Continuamos estudando grandes temas bíblicos, tendo como centro nosso Senhor Jesus Cristo. Os sinais dos tempos indicam que estamos vivendo nas cenas finais da história deste mundo. Aproxima-se a última noite na Terra. Hoje estudaremos sobre a volta de Jesus. Tem as profecias do livro de Apocalipse, né? Que é sobre o final do mundo. Esse Jesus que salvou o mundo, que morreu por ele, né, pagando os pecados de toda a humanidade, e aqueles que creram no nome dele, entregaram a sua vida a ele, serão salvos, e esse mundo aqui irá se acabar, e os que com eles entregaram a vida a ele, vai morar na Nova Jerusalém, uma terra já prometida já. Uma das verdades mais solenes reveladas nas Escrituras é a da segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção. O Senhor Jesus Cristo mesmo prometeu voltar. Na casa de meu Pai, disse ele, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. São João 14, versículos 2 e 3. Em diversas ocasiões e de diferentes maneiras, a promessa da segunda vinda de Cristo foi reiterada pelo Salvador. Qual a maneira da sua vinda? O mesmo Jesus a quem os discípulos viram subir para o céu virá outra vez. Isso foi o que os anjos disseram na ascensão do Senhor. Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Atos 1, versículo 11. Existem algumas partes da Bíblia, especialmente o livro de Daniel, que fala de duas vindas. Em Daniel capítulo 2, fala da vinda de Cristo no final da história humana. Depois de todos os reinos, descreve todos os reinos que iriam suceder desde os dias de Daniel até o final dos tempos. E diz então que ele viria, o Messias, no final para estabelecer o reino de Deus de uma vez por todas. Então isso só no final da história humana. No entanto, o capítulo 9 de Daniel fala que o Messias viria para morrer por nós, para pagar os pecados, para trazer perdão, cerca de 490 anos depois do exílio babilônico. Ora, como o exílio babilônico acabou por volta do ano 500, ali tem uma certa cronologia, um pouquinho, a partir do ano 457 se começa a contar esse tempo, ali mostra que ele viria por volta do ano 27 a 30 da nossa era, da era comum, a era cristã. E exatamente o que aconteceu, Jesus veio essa primeira vez para morrer e voltará, segundo Daniel 2, no final da história humana, para poder estabelecer o reino de Deus na terra. A meiga criancinha de Belém, nascida da Virgem Maria, é o Cristo vindouro. Esse mesmo Jesus é que virá outra vez. O menino que cresceu como os demais, humano como os outros seres humanos, embora fosse ao mesmo tempo o Filho de Deus, é o Cristo vindouro. O terno e solícito médico que curava os doentes é o Cristo vindouro. O varão de dores que por nós suportou a afronta, o opróbrio da cruz, é o Cristo vindouro. O Filho de Deus, crucificado por nossos pecados para nos prover salvação, é o Cristo vindouro. O Cristo ressurrecto, o vencedor da morte, é o Cristo vindouro. Jesus voltará de maneira corpórea, pessoal, visível a todos os homens. Sim, a segunda vinda de Cristo será tão real quanto a primeira. Ele voltará, porém, não como frágil bebê, e sim como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus voltará com grande poder e glória, acompanhado de uma vasta, inumerável multidão de anjos. A manifestação de Jesus será tão visível quanto o relâmpago que corta o céu. Como será, por exemplo, a volta de Jesus? É claro, a Bíblia afirma que a volta de Jesus será um evento literal. É a volta de Jesus mesmo. E outra informação, ele virá corporalmente. Não será uma manifestação assim, de um poder, de uma energia. Corporalmente, é Jesus quem virá. E ele virá de uma forma visível. A Bíblia diz claramente que Jesus será visto por todos. Todo olho o verá, diz o Apocalipse. Para que voltará Cristo? Na sua segunda vinda, os justos que estiverem mortos ressuscitarão.
Porquanto o Senhor mesmo, escreveu São Paulo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 aos Tessalonicenses 4:16. Abrem-se as sepulturas e criancinhas são levadas aos braços de suas mães pelos anjos. A segunda vinda de Cristo traz alegria aos justos. A Escritura diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, versículos 8 e 9. Famílias desfeitas pela morte hão de ser reconstituídas naquele dia, para nunca mais se separarem. Para os ímpios, porém, o dia da volta de Cristo será dia de angústia. Os reis da terra, diz São João, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, versículos 15 a 17. Essa há de ser uma tremenda hora para o ímpio. Que deveríamos fazer em face destas coisas? Sabendo que a vinda do Senhor está próxima, devemos vigiar. Acautelai-vos por vós mesmos, disse Jesus, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. São Lucas 21, 34 e 36. Esta expressão vigiar significa que que devamos ser homens sábios, no sentido de conhecer os tempos em que nós estamos vivendo e que possam, então, avaliar o que acontece à luz da palavra de Deus, a fim de nos prepararmos para esse acontecimento que é o mais importante. A proclamação da volta de Cristo deve ser agora, como quando foi feita da sua primeira vinda pelos anjos aos pastores de Belém, boas novas de grande alegria. Os que realmente amam ao Salvador saudarão com alegria o anúncio baseado na palavra de Deus de que aquele em quem se centralizam as suas esperanças de vida eterna voltará logo. Não deveríamos ter dúvida quanto à proximidade da segunda vinda de Cristo. Tudo indica haver chegado a hora final. Logo teremos a última noite na terra e o raiar do dia eterno. Acheguemo-nos a Cristo e pela fé nele alcancemos salvação do pecado. Demos graças a Deus pela esperança da volta de Cristo. Descansemos no seu amor.